Bom dia a todos. Feliz sábado a todos. Se eu fosse pelo meu relógio biológico, daria uma boa noite a todos, mas como nós estamos aqui, um feliz sábado, bom dia. Espero que Deus nos abençoe e que tenhamos uma semana de fato muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Eu tenho absoluta certeza e a plena convicção que Deus nos trouxe aqui, porque Ele tem uma mensagem muito especial para alguém aqui. Como eu não sei quem é a pessoa, eu vou falar para todo mundo, tá bom? E eu tenho certeza que você, no final, vai falar assim, ó, eu tinha que ouvir isso aí. Porque as coisas estão acontecendo de maneira muito rápida, da mesma forma que tem catástrofe, tem tragédia, a igreja, por outro lado, está crescendo, Deus está colocando a sua mensagem, e eu tenho absoluta certeza que Deus vai dar uma olhada muito especial para a Austrália, para Sydney durante essa semana, porque Deus vai olhar para você e vai falar, talvez não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir, tá bom? Eu espero que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana aí na presença de Deus inesquecível em nome de Jesus, amém? O pastor já me apresentou, eu sou casado com a Rose, tenho 3 filhos, um dos nossos filhos nasceu no Ceará, que é a terra o qual eu faço parte, sou natural do Ceará. Por acaso, tem algum nordestino aqui entre nós, por acaso? Porque sempre tem, né? São os 144 mil da Bíblia, então, geralmente, eles estão espalhados em qualquer lugar, não é verdade? Sempre tem. Agora, teria algum cearense? Não, né? Aí já era pedir demais. Tem? Pronto, maravilha. Como é que é seu nome, filho? Átila. Nome bonito, né? Átila. Legal. Você sabe que a Bíblia fala da nossa terra, né? Eu cearei com ele e ele ceará. Né? Ceará comigo, que legal. A Bíblia diz, Jesus é minha fortaleza, ó, que legal. A nossa capital na Bíblia, que legal. Eu tive o privilégio de trabalhar no Ceará há 5 anos, que é a minha terra. Trabalhei mais 1 ano em Pernambuco, depois trabalhei... Tem algum pernambucano? Ok. Depois trabalhei em Florianópolis, 3 anos. Tem alguém de Santa Catarina aqui? De Santa Catarina? Legal. Trabalhei naquela terra linda, terra maravilhosa. Depois tive o privilégio de trabalhar em Curitiba. Trabalhei lá 1 ano. Tem algum paranaense aqui? Legal. E agora estou novamente no Nordeste do Brasil, que são 6 estados que a gente trabalha ali naquela região. Muito bom, muito bom. Quantos aqui não são brasileiros? Levanta a mão para eu ver. Legal. Quantos são brasileiros? Pronto. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a Bíblia? Vamos para o livro de Êxodo. Livro de Êxodo, capítulo 2. Como eu falei para vocês, eu tenho 3 filhos. Um nasceu no Ceará, outro nasceu em Santa Catarina e outro nasceu em Pernambuco. Falei para minha esposa que o estado que a gente passar, nós vamos levar uma lembrança daquele estado. Um filho, né? Nós temos 3 filhos. Vamos para a Bíblia Sagrada, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, o capítulo 2. Todo mundo encontrou aí? A Bíblia não é um livro de autoajuda. A Bíblia é um livro de ajuda do alto. E eu tenho certeza que durante esta semana nós vamos receber esta ajuda do alto, porque a Bíblia é o GPS que vai nos guiar até o céu. Então nós vamos estar bem guiados aqui durante essa semana em nome de Jesus. Antes de a gente ler a Bíblia, vamos dobrar os nossos joelhos para a gente falar com Deus? Então, aqueles que podem, por gentileza, vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar. Grandioso Deus, querido Pai, nessa manhã nós sentimos que o Senhor está aqui em nosso meio. E por isso, Deus, nós queremos te pedir que o Espírito de Deus assuma este corpo humano aqui na frente. E como flecha, a Tua palavra alcance e acerte cada coração aqui presente. Nós dobramos os nossos joelhos, Pai, porque nós entendemos que quanto mais a gente desce o nosso nível, mais o Senhor é erguido e exaltado em nosso meio. Portanto, Deus, nós queremos te fazer um pedido com muito carinho, que o homem desapareça e que nesta mensagem Jesus apareça. Portanto, Pai, nós entregamos esse microfone, este corpo humano e cada adorador aqui em Tuas mãos. Pai, nós temos absoluta certeza que o Senhor vai tomar conta literalmente desta mensagem. Não porque nós merecemos, estamos pedindo e vamos receber. Nós temos absoluta certeza, porque nós vamos terminar a prece e ela vai assinada
no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos para a Bíblia, para o livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Vamos ler juntos? A Bíblia diz assim, ó. Foi-se um homem da casa de Levi. Dá uma olhadinha aqui nos meus olhos, antes de você ler a Bíblia. O segredo para a gente ler a Bíblia e compreender é a gente colocar o foco assim absoluto e tentar se colocar na história, tá bom? Tenta entrar aqui na história, beleza? Então vamos lá. Foi-se um homem da casa de Levi, casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que o filho era o que mesmo, irmãos? Formoso. Isso aqui já é um milagre, né? Porque a criança, quando nasce, ela não é bonitinha, assim como diz a Bíblia aqui, não. Isso aqui já é um milagre de cara. Quantos aqui já viram uma criança, assim que ela nasceu? Quantos já viram? Os homens. Os homens. Eu confesso para vocês que eu vi pelo menos os meus 2 últimos filhos, né? Eu tenho 3, o primeiro eu não tive condições de ver o parto, mas os 2 últimos eu fui. E eu estava muito feliz, entrei na sala de parto e eu pedi ao médico, na hora que for nascer, o senhor me dá um toque, porque eu quero filmar e tal, é questão de pai e tal, né? Amigo, quando ele falou assim, ó, pai, pode vir. Eu fui e eu fiquei olhando assim para o celular, eu estava filmando aqui, eu estava olhando para o celular, não estava olhando para lá, estava olhando para o celular. Quando eu vi, parece um pedaço de ameixa, um negócio todo engembrado, todo torto. Quando eu olhei, eu quase que falava, eu acho que isso aí não é meu filho, não. Pode colocar de novo aí, vamos esperar o menino nascer. Quantos aqui já viram uma criança assim que ela nasceu? Levanta a mão. Agora você já viu a mãe assim que a criança nasce? O jeito das mães, elas falam a mesma coisa. O menino vem todo ensanguentado. E outra coisa, enjoado, chorando, entendeu? E toda mãe, assim que olha para o menino, pode observar que a reação é a mesma. A mãe faz assim, ó, ela olha, respira, que lindo! Oh, gente, todas as mães. A Bíblia diz aqui que o menino nasceu formoso, diz a Bíblia, escondendo por 3 meses, verso 3. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco. Cesto, quando a Bíblia utiliza essa palavra aqui, é como se fosse uma caixa, beleza? Para facilitar a nossa compreensão. Inclusive, a palavra para cesto aqui só é utilizada em Gênesis 6 e 7, quando está se referindo à Arca de Noé. Então era tipo uma caixa. Quando a Bíblia fala junco, a Bíblia está fazendo alusão à planta do papiro, que era utilizado para a construção de barcos leves. Então vai imaginando, a mãe pegou tipo uma caixa, utilizou junco, material para deixar a caixa bem leve. Vamos continuar aqui. Calafetou com betume e piche. Piche era utilizado no asfalto lá no Egito. Na verdade, ele também era utilizado para embalsamar os mortos. Traduzindo o que essa mãe fez, ela preparou um recipiente propício para não afundar e que fosse impermeável. Pronto, é isso que essa mulher fez. Aí a Bíblia diz, verso 5, aliás, verso 4, a irmã do menino ficou de longe. Como que era o nome da irmã do menino? Miriam ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio. Como que era o nome da filha de Faraó? Bom dia, vocês estão por aí ainda? Deu um branco aí? Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá bom? As suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, esse menino aqui é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a menina e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva esse menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou, como? Moisés, e que disse, porque das águas o tirei. Vamos lá, deixa a tua Bíblia aberta e coloca os teus olhos aqui dentro dos meus olhos. Vamos imaginar, eu vou tentar trazer uma visão panorâmica aqui para vocês. Eu vou tentar me aprofundar um pouquinho no texto bíblico para a gente tirar algumas aplicações, tá bom? Então, dá uma olhadinha aqui para mim. Segundo aqui a Bíblia, para você entender a história de Moisés, você precisa pelo menos saber o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão da história de José. Não tem como você entender a história de Moisés se você não entender primeiro a história de quem, gente?
José. A Bíblia diz que José, ele tornou-se primeiro-ministro do Egito. Quando você olha para a Bíblia, a palavra de Deus diz que José levou seus irmãos, eles foram morar lá no Egito, e segundo a Bíblia, livro de Êxodo, capítulo 1, depois que o José morreu, interessante que o povo de Deus, os descendentes de José, eles aumentaram muito, inclusive, a Bíblia diz que no Egito tinha um bairro só com os descendentes de José. Imagina a situação. Aí a Bíblia diz que ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, morreu e o povo cresceu. Só que quando você olha para Êxodo capítulo 2, a palavra de Deus deixa clara que o povo de Israel já estava no Egito mais ou menos uns 400 anos, ou José, segundo a Bíblia, já estava morto, e Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que levantou-se um novo faraó que não conhecia o José e não sabia das alianças que o faraó antigo tinha feito com José. Então, só para você entender, o nascimento de Moisés, ele aconteceu tendo um novo faraó que não conhecia o povo de Deus e não gostava do povo de Deus. Inclusive, diz a Bíblia, esse faraó, ele perseguia o povo de Deus. Alguém sabe o nome desse faraó? Vamos aprender juntos? Amose. Como é que é o nome do faraó? Não, vamos falar mais forte. Como é que é o nome do faraó? Nascido do deus Á, ou seja, o deus da lua. Então, é a 18ª dinastia do Egito. Então, Amose, ele assumiu o comando. E Amose falou o seguinte, ó, toda criança do sexo, alguém lembra? Masculino que nascer entre as hebreias, esta criança vai ser o que mesmo? Imagina o contexto do nascimento de Moisés. Antes de Moisés nascer, tinha um decreto. Se alguém engravidasse e fosse do sexo masculino, deveria ser morta. A pessoa deveria ser morta. Preferencialmente jogada no rio Nilo, porque tinha duas opções. Ou morria afogada, ou era devorada pelos leviatãs, os crocodilos, que também eram conhecidos como uma divindade naquela situação. Imagina só o contexto. O povo de Israel estava sofrendo muito. O povo passava o dia cozendo tijolos, trabalhando à beira do rio Nilo. O povo sofria demais, porque o Amose, que era o tal do faraó perseguidor, ele era muito duro. Sabe o que é que o povo de Israel comia no contexto do nascimento de Moisés? Só para você entender. Eles comiam uma lavagem que era o resto da sobra do resto da sobra, da sobra do resto da comida de Faraó. E quando o povo comia muito bem, eles comiam um churrasco de pepino e de cebola. Quantos aqui gostam de cebola? Levanta a mão esquerda, só para eu ver, a mão esquerda. Pepino, quem gosta de pepino? Tá bom, agora o povo de Israel estava acostumado com pepino e com cebola. Vamos falar juntos, porque aí você vai aprender algumas lições. O povo de Israel estava acostumado com... Tá bom. Você sabia que tem gente hoje na igreja acostumado com pepino e com cebola? Aí você olha para mim assim, pastor, o senhor veio do Brasil falar isso aí para nós, do pepino? Vamos fazer uma analogia, peço permissão à Bíblia, que eu vou dar uma forçada no texto para fazer uma aplicação. Permissão aqui, a Bíblia aqui. Pepino e cebola. Ei, lá no Brasil, dependendo da região, quando alguém diz assim, ó, como é que é teu nome? Benê? Benê, vamos ali descascar um pepino. Eu estou chamando o Benê para quê? Para cozinhar? Para resolver o quê? Grava aí. Quantos aqui gostam de cozinhar? Levanta a mão para eu ver. Aliás, deixa eu dar uma nivelada, quem sabe? Porque tem os que gostam e os que sabem. Vamos dar logo uma nivelada aqui. Quem sabe, levanta a mão. Tem gente que, ó, eu aqui, você não me conhece não, filho. Quando você pega uma cebola, imagina que eu estou com a cebola e estou partindo a cebola aqui bem pertinho do meu olho aqui para eu dar uma olhada para não partir errado. O que vai acontecer com o meu olho? Então, beleza. O povo de Israel estava acostumado com o quê? Com duas coisas. Qual era a primeira? E qual era a segunda? Então, eu quero te dizer que hoje nós somos o Israel espiritual e tem muita gente dentro da igreja que está acostumada com pepino e com cebola. Vou te dizer, tem muita gente dentro da igreja hoje acostumada com problema e com choro. Impressionante como existem pessoas que só enxergam problema, só reclamam. Você sabia que lá no Brasil, em algumas igrejas, na quarta-feira à noite, gente, parece o culto das lamentações.
Gente, pelo amor de Deus, você chega assim no culto, aí você pergunta assim, irmãos, vamos para os pedidos e agradecimentos. Se você vai para uma outra igreja, você pode observar em uma outra igreja, não vou mencionar para respeitar todas, mas gente, é inspirador quando você entra. Você entra, aí alguém é curado, alguém recebe um milagre, alguém dá um testemunho, entendeu? O pastor chama lá na frente, e aí como é que estava a sua vida? A pessoa fala, pastor, graças a Deus, estou indo bem com meu marido. E como é que era a sua vida antes? Não, meu marido batia em mim, e agora? Não, recebi um milagre, o que aconteceu? Eu que bato nele, então já mudou, entendeu? Gente, é cada coisa que acontece, agora é impressionante. Culto de quarta-feira, quando você chega em algumas igrejas, lá no Brasil, gente, pelo amor de Deus, você fala assim, pedidos e agradecimentos. Gente, tem irmão que só vê problema e choro. Aí vamos lá, pedidos, aí levanta a mão, queria fazer um pedido de oração aí, eu estou desempregado há 19 anos e 6 meses, queria pedir um milagre na minha vida. Imagina um visitante, um amigo que veio nos prestigiar com a sua honrosa presença, ele está lá, aí alguém fala, eu estou desempregado há 19 anos. Aí ele olha, misericórdia, muito tempo, né? Daqui a pouco alguém levanta, uma senhora, lá atrás, pastor, ora por mim. Eu estou com Alzheimer, esquizofrenia, depressão, osteoporose. Tem 3 doenças que vão ser lançadas no mundo e vão começar na minha vida. Então eu queria que o senhor orasse por mim. Gente, pelo amor de Deus, como é que um amigo vai sair de uma igreja como essa? Aí se eu, pastor, no final vou cumprimentar a pessoa, ela faz assim, não toque em mim não, para não pegar em mim. Todo mundo aqui tem problemas, sim ou não? A Bíblia diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom? Então olha para quem está do teu lado aí, por gentileza, só toca de leve, assim, você tem que ter ânimo, filho. Você tem que ter ânimo. Faz um favor, geralmente pregadores não devem fazer o que eu vou fazer ao longo dessa semana. Olha para quem está do teu lado e tal, isso aqui ninguém faz mais não, mas eu vou fazer aqui, tá bom? Eu queria que você me ajudasse na mensagem. Olha nos olhos de quem está do teu lado, nos olhos. Diz assim, reclamar da vida não vai torná-la mais fácil. Então para de reclamar. Ei, reclamar deixa mais fácil? Então para que reclamar, gente? Para que reclamar? Eu conheço a história de um camarada, não sei se você sabe quem é, está aí na tela. Quem que é? Quem que é? Segurava o violino de maneira desajeitada. Aos 37 anos, esse cidadão ficou surdo. Se fosse você, faria o quê? Pelo amor de Deus, eu trabalho na música. Por que não botou um bandido surdo, gente? Ele não reclamou. Sabe o que esse cidadão aqui fez mesmo, estando surdo? Continuou tocando piano, regendo orquestras e compondo. Inclusive, a 9ª Sinfonia foi produzida quando ele estava surdo. Quando o auditório foi aplaudir, na hora que ele apresentou, ele não ouviu o aplauso do público, conhecido hoje como o maior gênio da música. Já imaginou se ele tivesse reclamado? Quem que é esse indivíduo que você está vendo aí na tela? Tem como saber? Thomas Edison. O professor chegou para ele e falou assim, esse menino aqui, eu vou te falar, é confuso demais, esse menino não tem condições, o menino é muito limitado. Esse menino aqui, o professor fulminou a carreira escolar. Já imaginou se ele tivesse desistido? Quem é esse psicopata que está aparecendo aí? Albert Einstein, ele não falou antes dos 4 anos de idade. Falava uma palavra. Ele não sabia ler antes dos 7 anos de idade. Ele foi expulso da escola. E quem foi esse indivíduo? Quem foi esse indivíduo? Você sabe quem é esse rapaz que está aparecendo aí na tela? Quem que é? Henry Ford. Interessante que ele estava tentando criar o automóvel. Primeira vez ele fracassou. Segunda vez ele fracassou. Na terceira vez ele fracassou. Na quarta vez, fracassou de novo. E na quinta vez, fracassou novamente. Se fosse você. Você vem para cá, vão investir nisso. Deu errado. Não, isso aqui foi o Satanás que amaldiçoou. Não vai dar. Não, deu errado. Não, é porque Deus não está abençoando. Gente, esse homem aqui fracassou 5 vezes, mas ele continuou tentando até que ele conseguiu. Interessante que eu conheci um rapaz, eu conheci no Ceará. Ele reprovou no vestibular, ele queria fazer pedagogia, reprovou no vestibular 10 vezes. Fez a 11ª, passou. Resultado, hoje ele tem mestrado e já foi convidado pela Universidade Federal para fazer o doutorado. Mas ele teve que reprovar 10 vezes.
Aí eu fui para Santa Catarina, conheci um cidadão que hoje é médico, há uns 10 anos mais ou menos, hoje é médico, está muito bem. Mas ele falou para mim assim, ó, pastor, eu queria ser médico, fiz o vestibular a primeira vez, eu não passei, segunda vez eu não passei, a terceira vez eu não passei, a 15ª vez eu não passei, a 20ª vez eu não passei, 28ª vez eu não passei, 30ª vez eu não passei. O cidadão fez vestibular 34 vezes. Aí você deve estar olhando assim, ó, misericórdia, né? Ele é médico, e você? Você é o quê, você? Entendeu? Gente, quando eu olho para isso aqui, o que é que eu aprendo olhando para isso aqui? Fracasso é quando você é atingido por uma derrota temporária. Grava uma frase. Às vezes, dar errado foi a coisa mais certa que poderia ter acontecido na tua vida. Olhando aqui para a Bíblia, eu observo que o povo estava reclamando, tinha um povo que estava reclamando. Ah, como é que pode? Nós estamos sofrendo, saudade do pepino, da cebola, o povo reclamava. Mas tinha um grupo que estava clamando a Deus. Um grupo que estava assim, ó, Senhor, isso aqui está errado, nos ajuda. Entra comigo nas terras do Egito, vamos a mais ou menos 1250 anos antes de Cristo, mais ou menos. O sol já está se pondo, eu imagino agora os escravos acorrentados, eles estavam presos. Sabe como é que o povo de Deus morava naquela época? A casa deles não era de alvenaria. A casa deles eram formadas de peles de animais. E eu imagino agora o povo voltando, eles trabalhavam muito. E eu imagino agora Anrão e Joquebede, eles estavam voltando, de repente eles entram naquele cômodo com peles de animais, aquela tenda. Quando eles entram, tinha apenas uma mesa, um pouquinho de água ali, o lanche. E de repente a mulher fala assim, ó, meu bem, eu preciso falar com você. Aí Anrão falou, ok, tranquilo, vamos conversar. Aí ela falou assim, ó, meu bem, você lembra que eu tive uma dificuldade aqui na minha barriga, eu não sabia o que era, daqui a pouco foi uma bênção, nasceu uma menina, nasceu um rapaz. Pois é, meu bem, eu acho que de novo, eu tô grávida. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Se fosse em outra época, sabe como que um judeu recebia a notícia de uma gravidez? Você está grávida? Jeová visitou a nossa casa. Sabe o que o judeu fazia? Jeová visitou a nossa casa. Ele saía, ele chamava todo mundo, ele dizia, Jeová visitou a nossa casa. Ele voltava, ele colocava as mãos na barriga da mulher e ele pedia assim, ó, Jeová, Deus, por favor, que seja um homem, não pode ser uma mulher. Você sabe que lá no Antigo Testamento a mulher não tinha muita moral, não. Hoje, graças a Deus, mudou. Elas mandam na gente. Mas naquela época, mulher não tinha moral nenhuma. O valor de uma mulher era na condição de ela ter ou não filho. Se ela engravidasse de um homem, ela ficava impura 7 dias. Se engravidasse de uma mulher, ficava impura 14 dias. Agora, imagina um judeu, ele ter que orar assim, ó, Jeová, por favor, que seja um homem. Aí ele construía um altar de 12 pedras, ele fazia a maior festa, se fosse em outra época. Porque agora, ele sabia do decreto do faraó. Se nasce homem, vai nascer para morrer. Pela primeira vez na Bíblia, eu vejo um judeu pegando na mão da sua mulher e falando assim, ó, você está grávida? Então nós vamos orar aí, nós vamos ter que pedir que seja uma menina. Porque se for homem, vai morrer. Pela primeira vez eu vejo na Bíblia um judeu, ele quebrando o protocolo, ele ora agora, imagina ele, Senhor, por favor, se o Senhor está dando esse presente para a gente, que seja uma menina. 9 meses se passaram. Eu imagino agora essa mulher trabalhando, porque elas trabalhavam com força. Depois de 9 meses, ela sentindo as dores do parto, ela cai no meio assim, ela cai e de repente as pessoas pegam a Joquebede, levam para dentro da tenda. Eu imagino agora o seu esposo pegando os 2 filhos, ó, a princesa vai nascer, a irmãzinha de vocês vai nascer. O choro da criança, quando ele entra na tenda, surpresa. Era um homem ou uma mulher? Homem ou mulher? Eu imagino agora a decepção daquele pai. Ele olhando a parteira, de acordo com a Bíblia, segurava a criança de um lado e segurava um facão, vamos traduzir, de outro lado. Pela primeira vez na Bíblia eu vejo um pai agora, com amor paterno, ele tendo que se humilhar diante de uma mulher, que isso era impossível naquela época. Eu imagino agora aquele homem olhando para a mulher e falando assim, ó, parteira, por favor, não mate esta criança, a gente queria uma menina.
acabou vindo um menino, mas não mate, por favor. Eu imagino a parteira dando uma resposta: Senhor, se eu não matá-lo, o faraó vai me matar, vai matar a minha família, eu não tenho o que fazer. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, mas a parteira, ela não matou a criança. Amém? A Bíblia diz que, pelo que eu vejo aqui, os pais só tiveram uma alternativa. A Bíblia diz que os pais tiveram que colocá-lo em um cestinho. Os pais viviam como escravos, mas agora eles não tinham outra opção. Tentaram programar um cesto, colocaram o bebezinho naquele cesto, no rio Nilo, tinha extensões para o Oriente, ali tinham crocodilos, leviatãs, colocaram o menino naquele cesto e o cestinho então tomou rumo. Foi uma gravidez conturbada, o menino não podia pegar sol, o menino tinha que ficar escondido, o menino se alimentava mal. Para salvar o menino, só tinha uma solução: colocá-lo no cesto para que ele pudesse tomar rumo. Detalhe, eu queria que você prestasse atenção no que eu vou te dizer agora. Você sabia que tudo que foi dito aqui na Bíblia foi altamente programado? Naquela época, só para você ficar sabendo, a filha do faraó, na verdade, isso aqui era bisneta do Amose, aquele cidadão que eu falei para vocês. Mas a filha do faraó atual, ela banhava-se todos os dias no rio. E só para você entender bem o contexto, o nome dela era Hatshepsut. Como que era o nome dela? O nome dela, Hatshepsut. Como é que era o nome dela? Hatshepsut. A filha de Faraó, se liga agora para você entender o contexto. A filha de Faraó, ela estava revoltada, porque ela casou com Tutmose II. E ela estava casada com Tutmose II. E naquela época era assim, os irmãos eles casavam-se entre si para continuar o reinado. E ela estava casada com o meio-irmão dela, o Tutmose II. Só que o Tutmose II traiu Hatshepsut com uma mulher chamada Ísis. Aí a Ísis acabou engravidando. Tutmose II, que era casado com Hatshepsut, que a traiu com Ísis, Ísis engravidou e nasceu um menino, sexo masculino, filho do Tutmose II. Você acha que nasceu quem? Filho do Tutmose II. Nasceu quem? Terceiro. Hatshepsut, ela ficou indignada. Ela ficou pensando assim, mas como que pode? Eu não acredito. Eu não tenho. Possivelmente ela teve 2 filhas e não estavam mais vivas nessa ocasião. E ela estava dizendo: eu preciso de um filho homem, eu preciso de um filho homem. Agora o meu marido me traiu com aquela mulher, aquela peste, não presta para nada. Mas ela engravidou e ainda foi um homem. Não, Deus, lua, Deus sol, Deus Nilo. Alguém me ajuda, Deus Nilo me ajuda. Deus sol me ajuda, Deus lua me ajuda. Algum Deus me ajuda, por favor, porque o faraó vai ser aquele menino que é filho da traição. Eu preciso de um homem. Aí Joquebede, ela está precisando de um homem, gente. Nós vamos já arrumar um bebezinho para essa moça aí, ficar tranquila. O que é que ela fez? Colocou a criança no cesto. Ellen White diz, uma grande educadora cristã, que os anjos, eles protegiam o cesto e eles guiavam os passos da filha de Faraó. Imagina agora, eu imagino um crocodilo querendo engolir o cesto. Imagina um crocodilo, Leviatã, que tinha muito ali no Rio Nilo. Ele abrindo a boca e Deus falando assim, meu filho fez sua boca que não é agora não. E o cesto chega, na hora que a filha de Faraó vai se banhar, e ela no coração: alguém me ajuda, Deus Nilo, alguém tem que me dar um rapaz, um homem. De repente o barulho, o choro, as criadas vão lá. Senhora, uma criança. Eu imagino que ela deve ter olhado para o rio Nilo. Deus Nilo, não acredito, não. Vai dizer Deus Nilo que é homem. Aí eu vou dizer que tu é Deus, pegando água assim. Deus Nilo, não acredito. Quando ela olhou o cesto e viu uma criança do sexo masculino, você acha que ela entendeu o quê? Presente do Deus Nilo. Por isso que ela não matou a criança. Pronto. A maior cara de pau que eu vejo na Bíblia, assim, a maior cara de pau, não sei se vocês pegam bem essa expressão, é a tal da Miriam. Ou mulher para saber fazer uma simulação. Miriam estava escondida
E Miriam, imagino que antes falando, mãe não vai dar certo, mãe é filha do faraó, mãe, por favor, minha filha vai dar certo, vai, mãe. E outra coisa, você vai ficar olhando, mãe, não vai olhar assim, mãe, não vai dar. Eu imagino agora, ela deve ter pensado, meu pai, agora sou eu. Ela se antecipou, oi, tudo bom, Hatshepsut, como é que a senhora tá? Hatshepsut tem uma mulher, que por sinal é minha mãe, ela teve uma criança, a mulher tá cheia de leite, tem leite de qualidade, viu? Ela pode dar de mamar para essa criança, ela sabe cuidar muito bem, você quer que eu vá chamá-la? Aí Hatshepsut falou, bem, eu não posso criar, estou sem leite aqui, chama a mulher. Aí eu imagino ela chegando, vai lá mãe, arrebenta. Aí a Joquebede foi. Pois não, senhora. Ah, a senhora tem como cuidar dessa criança? Eu imagino a Joquebede, deixa eu dar uma olhada nele aí. Pode ser. Paga quanto para cuidar desse menino aí? Quanto que a senhora precisa? Quanto que a senhora pode pagar? Eu pago X. Beleza, a gente cuida, se esforça, vamos cuidar. Cuidou do próprio durante 12 anos. Ou montagem bem feita essa aqui. Aí passou 12 anos. O tal do Moisés ficou 12 anos sendo criado com a sua própria mãe. Aí ele foi para o palácio. Aí o Moisés, quando chegou no palácio, ele começou a perceber que ele tinha moral. Entendeu? Quer conhecer um homem? Dá poder para ele. O tal do Moisés recebeu poder. Moisés estava andando assim, ó. Aí ele falava assim, ó, soldados. Aí todo mundo voltava assim. Ele, não, é só para saber se vocês estão aí. Pode continuar. Moisés percebeu que todo mundo obedecia. Aí Moisés pensou assim, ó, pronto, pois agora nós vamos implantar o monoteísmo aqui no Egito, nós vamos expulsar todos os deuses, nós vamos colocar culto só para Jeová, os hebreus vão ter poder, eu vou colocar aqui uma dinastia faraônica, só de hebreus, vai ser muito bom. Ele achou que o poder estava nele. Aí a Bíblia diz que quando ele estava com 40 anos, vocês lembram o que aconteceu? O que é que ele fez, alguém lembra? Ele estava com treinamento militar forte, 40 anos, ele matou um egípcio e ele o enterrou, e no dia seguinte, os seus compatriotas estavam brigando, ele foi se separar, aí um hebreu falou assim, ó, você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio, você vai matar a gente, vai enterrar também? Decepção total. Porque naquela época, matar um egípcio já era, nunca mais seria faraó. Aí a Bíblia diz, para a gente terminar porque não é vigília, a Bíblia diz que ele teve que fugir para o deserto e ele foi para Midian, onde se tornou pastor de ovelhas. Eu imagino o Moisés, acostumado com a fragrância do Egito, no deserto, com ovelhas. Alguém aqui já se aproximou de ovelhas assim? Você já sentiu assim, um cheiro de ovelha? Principalmente quando está no sol. Alguém já teve essa experiência? Imagina a situação do tal do Moisés. Moisés ele deve ter questionado demais. Enquanto Moisés estava no Egito, ele estava lá no Egito, aí o Tutmose II morreu. Ele estava no deserto, Tutmose II morreu. Hatshepsut viu que o marido morreu. Quem queria assumir então para ser faraó? O filho da traição. Sabe o que foi que Hatshepsut fez? Ela falou, quem vai ser faraó aqui sou eu. Pela primeira vez, pode procurar na história, uma mulher foi faraó, 18 anos, Hatshepsut. Tanto que para ela se apresentar, tinha que colocar uma barba meio que postiça, tinha que se vestir de homem. E ela foi 18 anos. Depois que ela saiu, aí agora o menino, Tutmose III, ele assume o comando. Quando Moisés volta e tem que falar com o faraó, ele vai ter que falar com o meio-irmão dele. É assim que funciona. Agora eu só queria, para a parte final, pensar contigo sobre os 40 anos de Moisés no deserto. Eu imagino Moisés no deserto, questionando a Deus. Senhor, eu não estou entendendo, não. Senhor, não seria melhor eu lá no Egito, para a gente estabelecer o monoteísmo? Senhor, não seria melhor? Senhor, assim. E Deus só olhando para Moisés. Você sabia que às vezes nós somos assim? Às vezes a gente quer dar o comando para Deus. Senhor, porque eu queria que fosse assim, meu casamento fosse assim. Senhor, porque tem como ser assim? Senhor, assim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Moisés foi para o deserto. E cada pessoa que vive hoje vai passar pelo deserto da vida também. Ou tu já passou, ou tu está passando, ou tu vai passar. A palavra deserto
ela significa algo que me chama muito a atenção. Deserto significa falar. É quando a gente está no deserto que Deus fala com a gente. Moisés, ele conheceu mais a Deus quando ele estava no deserto, a quando ele estava no palácio de Faraó. Charles Spurgeon, um grande pregador, ele falou o seguinte: sempre que Deus quer fazer um homem grande, primeiro ele o quebra em pedaços. Quando Deus quer fazer alguém grande, primeiro ele o quebra em pedaços. O deserto é momentâneo, mas as lições aprendidas ali são eternas. Deus sabia que só vai entender o valor de uma chuva quem passa pelo deserto. Não existe trono sem cruz. Não existe coroa de ouro sem primeiro ter coroa de espinhos. E deixa eu te dizer uma coisa: na visão de Deus, primeiro vem a provação, para depois a provação. Talvez nessa manhã você está sendo provado. Deus te trouxe aqui para te dizer que você será aprovado. Só não desista. Se você olhar aqui para a Bíblia, você vai perceber claramente que algo que acontece em nossa vida, quando não é bênção, não é maldição. Quando não é bênção, é lição. Se você acha que não é bênção, Deus está ensinando você. O caráter de Moisés foi lapidado quando ele estava no deserto. A paciência de Moisés foi regulada quando ele estava no deserto. O domínio próprio de Moisés foi quando ele estava no deserto. Tudo regulado. No deserto, Patriarcas e Profetas, página 251, primeiro parágrafo, Ellen White diz que ele escreveu o livro de Gênesis quando ele estava no deserto. E deixa eu te dizer mais. Deus usou uma situação ruim para fazer de Moisés uma pessoa melhor. Deus é especialista em usar uma situação ruim para fazer um filho dele uma pessoa cada vez melhor. Eu tenho 36 anos, Nunca vi até hoje, pode ser que eu veja, nunca vi até hoje o rosto da minha mãe biológica e do meu pai biológico. Eu sou adotado. A minha mãe, quando ela me teve, ela não teve condições de me criar. Aí você pergunta assim: pastor, por quê? Não sei. Não sei. Minha mãe engravidou e ela me deu para uma família. Essa família me recebeu, morei mais ou menos uma semana com essa família. E o marido falou o seguinte: nós estamos atrás de adotar uma menina e você recebe um menino. Eu vou trabalhar e você tem que dar um jeito aí. Você não recebeu, você tem que devolver. E essa mulher teve que me devolver para a minha mãe biológica. E alguém deu uma ideia, seguinte: então nós vamos ter que dar ele para alguém. Aí alguém falou: lembra de uma mulher que tem 4 filhas? Ela está atrás de um homem. Minha mãe me colocou numa banheira. Eu era recém-nascido. Eu nasci meio que desnutrido, segundo informações. Eu tinha um osso assim meio anormal. Hoje está tudo legal aqui, mas eu não era assim bonitinho assim de se ver. Resultado: minha mãe se aproximou da casa dessa mulher, me colocou numa banheira. Eu era recém-nascido. Tocou a campainha, escreveu uma cartinha para me apresentar, foi embora. Foi a última vez que eu estive ao lado da minha mãe. Não lembro. Hoje eu sou pai de 3 filhos, eu imagino que minha mãe deve ter olhado para mim e deve ter falado: filho, eu amo tanto você, que para te salvar, você vai ter que viver longe de mim. Minha mãe foi embora, nunca mais voltou. A mulher veio, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Olhou para baixo, viu aquela coisa mais linda do planeta. Ela falou: gente do céu, mas colocaram uma criança aqui na porta. Chamou o marido. O marido veio: meu amor, o que é isso aqui? Você pediu alguma coisa, alguma encomenda? Porque o que é isso aqui? Aí o marido olhou: gente, mas eu não sei. Mas quem colocou? Olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. E eu estava sozinho, eu só chorava. A minha mãe, que hoje é minha mãe,
ela olhou para mim, eu chorava muito. E ela olhou para o marido e falou assim, o que é que a gente faz para o menino pelo menos parar de chorar? Aí tinha um papel assim do meu lado. Aí a minha mãe, que é minha mãe, ela se abaixou e pegou o papel para ler. Aí quando ela leu o papel, ela olhou para o marido e falou assim, nós temos duas opções. Vamos entregar para uma entidade ou nós vamos criar. Mas quando ela leu o papel, ela falou assim, quer saber? Não vamos criar. Alguns anos eu tive acesso ao papel e eu trouxe aqui para você ver. Esse é o papelzinho que me salvou. Isso aqui salvou minha pele. A minha mãe, ela escreveu assim, nascido em 30 de julho de 1982. Como é que eu sei que eu tenho 36 anos? Por esse papel. Vai que eu tenho 70 e não sei, né? Não tem aquela certidão de nascido vivo, não tem? Eu não tive. Eu fui registrado por isso aqui. Como é que eu sei que eu nasci em Fortaleza? Porque aqui fala. Vai que eu nasci na Austrália, né? Eu não estou sabendo. Minha mãe escreveu assim para me salvar. Nascida em 30 de julho de 1982. 10h20 do dia. Cidade Fortaleza. Sexta-feira. Não tenho pai nem mãe. Venho em busca de amor. Não quero ser um intruso. Preciso de amor para que possa dar amor a você, meu pai, a você, minha mãe que me acolheu. Eu preciso de um lar. Não me rejeite, por favor. Não quero ser mais uma criança abandonada dentre tantas outras que existem tão carentes, tão só. Quero fazê-los felizes. Eu quero ser feliz. Está muito próximo o seu dia, o dia dos pais, e eu sou o seu presente. No próximo ano, quem sabe, eu já posso ter a honra de chamá-lo de papai. Quando minha mãe leu isso aqui, que me adotou, meu pai olhou para ela e falou assim, nós vamos adotar esse menino agora. Me salvou. Minha mãe, então, tomou a decisão de me adotar. Aí eu peguei pneumonia. Aí o médico falou assim, o menino vai morrer. Aí a minha mãe olhou para o médico e falou assim, você não vai deixar ele morrer, não. Porque eu não fui atrás, deixaram ele comigo. Aí deixa comigo, o menino morre agora que eu estou gostando do menino. Minha mãe rezou muito. Deus não deixou eu morrer. Aí minha mãe conheceu uma igreja adventista do 7º dia. Foi batizada. Meu pai largou o vício da bebida, foi batizado. Aí eles me colocaram para frequentar a igreja adventista do 7º dia. Até que eu fui colocado para estudar na escola adventista. Eu acabei sendo expulso da escola adventista. Minha mãe ia quase todo dia falar com a diretora. Eu estudava no Colégio Adventista de Fortaleza. A diretora falava assim, Dona Terezinha, a gente não sabe mais o que é que a gente faz. Esse menino vai acabar com a escola. Eu tive que morar no interior. Minha mãe olhou para mim e falou assim, para salvar você, você vai morar agora com meu irmão. Aí eu fui morar no interior, com meu tio. Deus sabe que toda noite quando eu dormia tinha uma janela. A janela ficava aberta, eu ficava olhando para o céu, chorava com saudade das minhas irmãs. Eu tenho 4 irmãs, sou adotado, mas eu tenho 4 irmãs. Claudênia, Claudete, Claudiane e Manuelita. E eu tinha saudade demais dessas meninas. E eu ficava assim, Senhor, mas eu sei que eu não sei de onde eu vim assim e tal, mas eu queria voltar para onde eu era, pelo menos. Mas aqui no meu tio tá bom demais. Eu chorava e chorava baixinho para o meu tio não ouvir, porque ele já estava me criando e eu estava chorando, então. Até que um dia meu tio ligou para minha mãe e falou assim, que era irmão dela. Falou assim, Terezinha, não tem condições não. Nós queremos devolver, porque não dá. Minha mãe pegou um ônibus, foi na casa do meu tio. Eu fiquei escondido e ouvi quando eles conversaram. E minha mãe falou assim, vamos dar pelo menos estudo para ele? Deixa ele até o final do ano. E meu tio falou, até o final do ano. Terminou, vaza. Manda embora. Terminou aquele ano, eu voltei para casa da minha mãe. Minha mãe me colocou no clube de desbravadores. Tem aqui desbravadores? Tem nessa igreja? Tem? Ok, aventureiro, né? Fui expulso do clube de desbravadores. A diretora foi na minha casa e falou assim, Dona Terezinha, para salvar o menino da igreja, é melhor a senhora
não permitir que o senhor frequente mais. E minha mãe perguntou, quanto tempo? Ela falou, pode ser indeterminado, não precisa voltar mais. E eu não sabia o que fazer, porque estava tudo errado. Um dia eu estava na igreja, e um homem estava ministrando a palavra. No meio do sermão, ele parou o sermão e falou assim, ó, irmãos, não dá mais. Aí todo mundo olhou assim. Aí o pregador falou assim, ó, ou eu ou ele. Era eu. Eu falei, meu Deus, o homem está se inspirando em mim. 2 diáconos foram até onde eu estava, me pegaram pela mão. Se tivesse me colocado para fora da igreja, eu não estaria aqui hoje. Aliás, tu quer entender um menino diferente, um adolescente diferente? Tu só vai ter êxito quando tu tiver empatia, se colocar no lugar para compreender. Senão, tu vai perder. Tu tem que se colocar no lugar. Me colocou do outro lado da igreja e ficou do meu lado o diácono. Todo culto eu era escoltado. Meu lado aqui assim, ó. Eu falava amém, o diácono olhava, desculpa. Irmãos, eu nunca participei de uma vigília, uma vigília. Sabe por quê? Deus sabe, eu me escondia no banheiro. O Ministério do Louvor começava a cantar lá, eu ficava no banheiro. Quando começava a cantar, eu ia, um ancião chegava, eu estava só esperando você, vamos para casa. Ele ia me levar em casa, e ele falava para minha mãe assim, ó, Dona Terezinha, o seu filho é melhor dormindo a acordado, porque a vigília é espiritual. Aí eu tomei a decisão de sair da igreja. Me tornei pichador. Primeiro lugar que eu decidi pichar a minha igreja. Pichei a minha igreja toda. Todo mundo dizia assim, esse menino é o cão, esse menino é o Satanás em pessoa. Pois eu coloquei na parede, eu sou o cão. Pichei minha igreja toda. Até que eu estava fazendo o 3º ano para terminar os estudos ali, o 3º ano. E alguém perguntou, e aí, você vai querer ser o que na vida? Aí alguém falou assim, eu vou querer ser médico. E você? Vou querer ser psicólogo. E você? Você é isso, você é aquilo. Aí perguntaram para mim, e tu, coisa ruim, tu vai querer ser o quê? Foi quando Deus me chamou. Eu olhei para aquela menina, me lembro, uma menina loira, da minha sala. Ela perguntou, e tu, coisa ruim, tu vai ser o que na vida, tu? Foi quando Deus me chamou. Eu olhei para aquela menina e falei, eu? Sou coisa ruim. Só de raiva. De raiva. Eu vou ser pastor. Mas só de raiva, para matar a galera de raiva, eu vou ser pastor. A menina olhou para mim e falou, vala meu Deus, é o fim dos tempos. Pastor, você? Jamais. Eu falei, eu vou ser. E no dia que você passar na minha frente, eu vou batizar você. Estou esperando ela passar até hoje. Tomei a decisão, Senhor, eu vou ser pastor. Fui rebatizado, se depender de batismo, eu estou salvo, porque eu fui 2 vezes. Fui rebatizado, me colocaram para a liderança de jovens logo. Aí todo mundo dizia, esse menino dá para ser pastor, esse menino fala bem, esse menino dá. Aí eu ficava assim com Deus, Senhor, rapaz, de demônio para ser pastor, eu mudei, né, Senhor? Então, resultado, eu vou ser pastor então. Mandei uma cartinha para o IAN, porque eu não tinha condição de pagar a faculdade. E aí eu estava preparado, aí eu já estava com a minha esposa, já tinha conhecido a minha esposa. E aí eu falei para ela assim, ó, nós precisamos casar. Eu era namorado, 3 meses, falei para ela, 3 meses namorando. Eu falei, meu amor, a gente tem que casar, porque esse negócio está demorando demais. A gente fica enrolando. Eu não vou me segurar não, hein? Nós vamos ter que casar, não confia em mim não. Vamos casar, 3 meses. Falei, vamos casar, fechou, vamos casar. Marcamos o casamento. Sabe por quê? Porque eu mandei uma carta lá para a faculdade. E a faculdade me devolveu a carta dizendo que não tinha mais vaga. Eu falei, Senhor, mas não tem mais vaga? O Senhor não tem moral naquela faculdade de abrir uma vaga para mim? Tá bom, então eu falei, eu vou casar. Cheguei para minha esposa, que era minha namorada, falei, meu amor, vamos casar. Porque eu não ia para a faculdade, vamos casar, 3 meses. Me lembro como se fosse hoje, a gente estava lá programando que dia seria, como seria e tal. Beleza, quando a gente marcou o casamento, pelo incrível que pareça, houve, só naquele ano, o vestibular foi adiado. E surgiram 10 novas vagas para o Brasil. Aí eu fui convocado para concorrer uma das 10 vagas. E o casamento marcado. E eu botei uma opressão, falei, meu amor, tem que casar, porque casamento tem que ser logo e tal. Quando eu olhei assim, me ligaram, Rafael, foi adiado aqui o vestibular, tem 10 vagas para o Brasil e você foi escolhido para concorrer à bolsa. Eu falei, é Deus agindo. Cheguei para minha esposa, que era minha namorada, falei assim, meu amor, senta aqui, deixa eu te falar como é que casamento é preparação, é organização. Não é casar de qualquer jeito. Isso aqui, eu não faço essas coisas não. Aqui é preparação, tem que ter... Foi o dia que eu mais chorei
quando eu entrei no ônibus, na rodoviária, e a gente se separou. Eu olhei para os olhos dela e falei assim, ó, eu vou te levar. E nós vamos casar. Eu e você e Deus faremos um trio que nós vamos abalar o inferno. Casei. E hoje eu estou aqui, para a glória de Deus. Dá uma olhadinha para mim. Deu certo comigo? Vai dar certo com você também. De repente eu estou falando para você que tem um filho, alguém da família que é problemático demais. Olha para mim. Deus me trouxe aqui, sabe para quê? Para te dizer que se deu certo comigo, só não desiste. Porque vai dar certo com você também. Pastor, mas eu estou lutando. Filho, coloca uma coisa na sua cabeça. Quanto mais tu luta, mais forte tu fica. É que nem a academia, quanto mais peso, mais forte tu fica. Deus é tão bom que Deus ele está tendo o momento certo, porque Ele quer mudar o teu filho, mudar teu esposo, mudar tua esposa, mudar tua vida financeira, mudar todo o aspecto da tua vida. Mas não é só isso, Ele quer mudar você. Lembre-se de uma coisa: quando não é bênção, é lição. Antes da aprovação, vem a provação. Eu te digo mais, que não há graça em você receber algo que não lhe custe nada. Hoje eu estou aqui porque Deus entrou na minha vida e mudou a minha história. Eu era um projeto falido e Deus mudou a minha história. Não importa o que você precisa, continua clamando, porque na hora que Deus agir, ninguém impedirá. Eu queria fazer uma oração aqui, por acaso, vai que, tem alguém aqui que também é adotado? Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui que é adotado? Nessa igreja? Tem alguém aqui que já adotou alguém? Tem alguém aqui que já adotou alguém? Tem alguém aqui, por acaso, nessa igreja? Tem alguém que adotou alguém já? Eu queria fazer uma oração agora especial por você que é pai, por você que é mãe. Eu sou pai e hoje eu entendo. Filhinhos, se necessário for, a gente dá a vida por vocês. A gente arranca um pedaço da gente para ver vocês completos. E às vezes alguns filhos olham para alguns pais mais experientes da época da radiola, né? Do disco, enquanto hoje nós estamos no mundo digital. E às vezes o pai na maior boa vontade do mundo, tentando ajudar você. E você, filho, achando que sabe de tudo. Eu queria antes fazer uma oração aqui pelos pais, dar um recado para você que é filho. Honra o pai que tu tem. Honra a mãe que tu tem. Porque tu vai sentir falta. É quando eles nunca mais existirem. Você os tem? Então valoriza. Talvez nessa manhã eu estou falando para alguém que de repente você nem fala com seu pai. Você nem fala com a sua mãe. Talvez eu estou falando para alguém que sua mãe e seu pai se separaram. Deixa eu te falar uma coisa. Teu pai será teu pai sempre. A tua dívida com teu pai será eterna. Ela é eterna. Independente do que ele fez, se não fosse ele, tu não existiria. Portanto, filhos, em nome de Jesus, respeitem papai e a mamãe. Eu queria fazer uma oração por algum pai que está aqui conosco, que você precisa. Você está aqui, está dizendo assim, ó, pastor, quer saber de uma coisa? Eu preciso de oração pela minha filha, pelo meu filho, porque eu não abro mão da salvação deles. Mas às vezes nós pais, a gente erra, porque não existe faculdade de paternidade. Às vezes a gente erra tentando acertar. Mas será que existe aqui algum pai que gostaria de dizer assim, ó, pastor, ora aí por mim, pelo meu filho e pela minha filha, preciso de mais. Tem alguém aqui que gostaria de receber essa oração? Algum pai? Levante sua mão.
Eu queria convidar você, vem aqui à frente para a gente orar aqui, ó. Pode vir, vem cá, pode se aproximar. Nós vamos orar. E se você está com seu filho ou sua filha aqui, eu queria que você trouxesse seu filho ou sua filha aqui com você. Pegasse aí na mão, porque é a nossa maior riqueza. É a maior riqueza que a gente tem. E nós vamos orar. E Deus vai abençoar. Talvez tenha alguém aqui nessa manhã que você deve estar pensando assim: pastor, ora aí para dar certo o meu casamento, pastor. Pastor, eu já lutei tanto com aquele homem, já tive tanta paciência com aquela mulher. Pastor, na minha casa, 4 paredes, parece que é a Terceira Guerra Mundial. Pastor, é cruel demais, eu não tenho paz, eu não tenho felicidade, é uma luta, cada dia piora. Será que tem alguém que gostaria de orar pelo seu casamento? Eu queria que você ficasse em pé também. Você não pode desistir. Você precisa continuar lutando, porque quanto mais você luta, mais forte você fica. E deixa eu te dizer, separa desse homem não, sabe por quê? Porque talvez para salvar esse homem, foi Jesus e o céu escolheu você. Se não fosse você na vida desse homem, ele estaria perdido. Tu foi incluída no projeto de salvação de Jesus. Ei, se quiser sorrir, sorria. Se quiser chorar, chore. Mas se pensar em desistir, não desista. Porque Jesus sorriu, chorou, mas nunca desanimou. Queria que todos ficassem em pé. Vamos fechar os nossos olhos e nós vamos orar. Grande Deus, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor está no comando de todas as coisas. Nesse momento, Deus, nós queremos colocar todos os nossos filhos em Tuas mãos. Deus, nós queremos Te pedir que o Senhor restaure o relacionamento entre pais e filhos. Pai, coloca respeito no coração de cada filho aqui presente, consideração. Pai, coloca discernimento na mente de cada pai aqui presente, sabedoria. Pai, ajuda a educar os nossos filhos para a eternidade. Pai, nós queremos nesse momento, como pais aqui presentes, Te implorar, salva os nossos filhos, Senhor. Muda o coraçãozinho deles. Escreve o nome de cada um deles no livro da vida com letras de ouro para que jamais se apague. Pai, nós também queremos orar por cada pai aqui, por cada mãe. Sabedoria para eles, Senhor. Coloca colírio nos olhos, discernimento. Deus, às vezes a gente erra tanto e às vezes os nossos filhos são consequência da forma que nós os educamos. O erro foi nosso. Mas, Senhor, conserta aquilo que precisa ser consertado. Restaura o que precisa ser restaurado. Pai, nós queremos orar aqui pelos casamentos aqui, Senhor. Pai, tem gente que casou para ser feliz, mas desde o casamento é infeliz. Deus, nós queremos Te pedir que em nome de Jesus, o Senhor abençoe todos os casamentos aqui presentes. Que o Senhor abençoe todas as famílias aqui presentes. Tem gente aqui, Deus, que possivelmente está vivendo uma luta tremenda desde quando chegou aqui, Deus, nesse país, luta! Mas nós entendemos que a gente não pode recuar, e quanto mais a gente luta, mais forte a gente fica. Primeiro vem a provação e depois vem a aprovação. Nós entendemos claramente que quando não é bênção, é lição, então nós vamos continuar firmes. Pai, nós não estamos Te pedindo que o Senhor alivie o nosso fardo. Nós só queremos, por favor, que o Senhor fortaleça os nossos ombros. Pai, abençoe esse povo aqui. E que esta semana de oração salve a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. E a gente se encontra aqui amanhã à noite, 7h30. Só uma pergunta. Quantos aqui estão com planos de estarem vivos amanhã à noite? Levanta a mão. Então pronto, você é o nosso convidado especial, tá bom? Traga mais alguém com você. Deus te abençoe.